Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Coopert Biotalks. Hoje a gente vai falar sobre o uso do bioativador, quais são as contribuições e benefícios para a sustentabilidade da lavoura, principalmente em tempos de El Niño. Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio Marcelino Borges de Brito, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Marcelino. Muito obrigado, Renata. É uma satisfação estar com você aqui mais nesse episódio. Obrigada. E temos online aqui com a gente também a Mariana Fernandes, que é especialista em bioproteção de plantas aqui da Coopert Brasil também. Seja muito bem-vinda, Mariana. Olá, Renata, Marcelino, obrigada pelo convite. É um prazer imenso participar aqui com vocês para falar de uma ferramenta que é tão versátil e ganha cada vez mais espaço aí no manejo dos produtores. Excelente. Marcelino, o que é esse bioativador para toda a nossa audiência entender como é que ele atua em termos de performance e momento ideal para aplicar também? Renata, esse ano nós vamos ter uma safra, e vindo pelo El Niño, que vai ser um cenário de chuvas realmente muito espaçadas, na verdade. Então, ali nós vamos ter períodos de chuvas intensas, com pancadas, e tende ali a sofrer alguns veranicos. E, consequentemente, vamos ter ali altas temperaturas. A vantagem do ascofilo nodoso, por ser um bioativador, e o próprio nome já diz, isso é um ponto importante, que ele estimula a planta a produzir alguns hormônios necessários. Então, em cada fase que for aplicado esse produto, essas tecnologias, ele vai te trazer um benefício diferente, Então, ou seja, eu posso trazer num cenário de um tratamento de semente ou suco de plantio, para estimular essa planta a buscar mais raiz. Eu posso estar fazendo aplicação na fase vegetativa para manter uma arquitetura adequada para essa planta, e aí ela expressar o seu potencial genético. Eu posso fazer uma aplicação na fase reprodutiva, onde que eu vou ter ali altas temperaturas, que eu posso ter muito abortamento de flor ou de vagem, etc. E esse produto ele vai conseguir segurar ou reter esses frutos, essa fase reprodutiva, para com que essa planta ela possa expressar o seu potencial máximo produtivo ali. E, consequentemente, esse é o ponto ideal, o produtor ele vai ter maior rentabilidade também. Então, essa seria uma fase importante nesse momento de safra. Com certeza. E principalmente de um ano que realmente vai ser o mais delicado, ou de um cenário que vai ser desafiador em função de chuvas, então a gente não pode contar muito com a sorte. Então, quanto mais cedo a gente preparar essa planta para tolerar esses estresses, melhor vai ser, e o produtor menos dor de cabeça ele vai ter também, consequentemente. E aí tem o tempo também, por exemplo, podem ser feitas 3 aplicações, ou o produtor que fizer mais aplicações vai ter mais respostas ali de teto produtivo. Como é que vocês trabalham isso? Ou se ele não colocou ali tão nessa fase que é importante do desenvolvimento vegetativo, se ainda ele vai ter resposta positiva se aplicar ali no meio da safra, por exemplo? Com certeza, em cada fase ele tem um benefício diferente. O ideal é a gente sempre trabalhar mais no preventivo, ou seja, antecipar realmente esses estresses. Por que eu digo isso? Tem uma fórmula, que é o do falecido de Seu Gassen, que ele usava bastante, que é uma fórmula que eu gosto bastante, que ele fala que é a fórmula da produtividade. Em resumo da obra, o que seria essa fórmula? A produtividade nada mais é do que a taxa fotossintética da planta, ou seja, a taxa de energia, menos a taxa de estresse. O que eu quero dizer com isso? Ou o que essa forma quer nos trazer como um ponto de alinhamento ali para a gente poder se antecipar. A partir do momento que eu insiro uma semente no solo, aquela planta ela já tem um potencial genético. Ou seja, então o nosso desafio como agrônomo na ponta é fazer com que aquela planta minimize o máximo possível desse estresse e ela possa aproveitar aquele açúcar para encher o fruto e não para realmente sair do estresse, certo? Então, se a partir do momento eu tenho ali um potencial genético de cada planta, e aí eu sei que ela vai ter estresse, e esse estresse ele é diário, seja ali por temperatura, seja por inseto, seja por doença, eu posso antecipar ali desde um tratamento de semente. Então, ou seja, buscando mais raiz para essa planta. Ou seja, se eu tenho uma planta com mais boca, ela vai absorver mais água, vai absorver mais nutriente, consequentemente, ela vai estar mais nutrida e o seu vigor vai estar maior, certo? A partir desse momento, nós temos ali cenários de temperaturas ou até veranicos também. E chega um determinado momento, você pega como a soja, como o milho, por exemplo, você chega em V4, que é onde tem ali 4 folhas ou trifólios, que é onde aquela planta está realmente definindo o seu potencial produtivo. Ou seja, é o time ideal para a gente fazer com que ela expresse seu potencial genético. Ali é um time também interessante para fazer a aplicação dessa tecnologia. Ou seja, é onde aquela planta vai começar a ter uma arquitetura adequada para com que, de fato, ela possa ter um maior aproveitamento ou maior número de axila para ter ali flores. E, consequentemente, ela tendo as flores, vai gerar frutos. Vamos ter uma segunda fase, que é a fase de florescimento.
essa fase de florescimento é uma fase sensível da planta. Uma variação de temperatura ali de 2 a 3 graus acima, você pode ter um nível de abortamento muito maior do que aquela planta estava esperando. Ou seja, é nível de estresse. Se ela está tendo um nível de estresse muito alto, ao invés dela segurar a flor, que seria ali açúcar para encher grão, depois no futuro, ela vai ser, opa, vou abortar um pouco dessas flores para poder sobreviver. E aí é onde que eu posso fazer a aplicação ali naquele momento para segurar o máximo de flor possível. E um terceiro momento, né, e aí em escalas diferentes, períodos diferentes, que é a fase de formação de vagens, formação de legumes e o enchimento desses legumes. Ou seja, eu fazendo a aplicação nesses períodos, eu vou estimular a planta a fazer com que aquela relação fonte-dreno seja o melhor aproveitado possível, possa encher o máximo de fruto. Ou seja, aí eu vou ter um fruto mais vigoroso, um fruto mais robusto e, consequentemente, um grau de maturação mais uniforme. Isso aí vai refletir na nossa produtividade lá no final. Então, são várias etapas importantes que o produtor ele pode estar trazendo essa tecnologia como um aliado dele, para ele realmente aplicar, fazer com que aquela planta tolere mais os estresses, isso de temperaturas, falta de água, excesso de doenças ou até mesmo pragas, para com que ele possa expressar, tirar, de certa forma, aquele açúcar para encher grão. Sim. E não usa aquele açúcar da planta para tirar do estresse, né? Que a tecnologia vai fazer isso para a própria planta, né? Não, excelente. Daqui a pouquinho eu quero saber mais desses resultados a campo que vocês já obtiveram. E agora eu queria saber com a Mariana, por exemplo, a parte bastante técnica, né? Explica pra gente também, didaticamente, bem especificamente, as características que o Ascophyllum nodosum traz de benefícios, né? O que é essa alga, hein, Mariana? Então, essa alga, ela é composta, na verdade, por vários bioativos. Esses bioativos, cada um deles vai ter uma característica que vai ajudar nesses processos todos que o Marcelino citou. Por exemplo, a gente tem presente aí o ácido algínico, onde vai estar diretamente envolvido, né, com a questão do sistema radicular. Em condições que a gente vem enfrentar agora, né, tanto em regiões centro-norte, onde a gente vai ter aí altas temperaturas com uma irregularidade maior de chuvas, né? A gente precisa de um sistema radicular mais bem estabelecido. E aí o produto ele vai estar ajudando, né? O Ascophyllum nodoso ele vai estar ajudando nisso aí. E a gente pode até extrapolar isso para a questão da regional do centro-sul, por exemplo, onde também vamos ter altas temperaturas com uma abundância maior de chuvas, onde vai favorecer, né, a questão de doenças de solo. E também, né, presente ali, um sistema radicular mais robusto, ele vai ajudar. Então, pensando aí na questão do ácido algínico, né, ele vai favorecer aí um índice de velocidade de emergência mais rápido, uma garantia de vigor de semente. Uma vez que a gente aumenta o sistema radicular ali, a gente tem uma maior exploração para micro-organismos, né? Então, a gente favorece a atuação desses micro-organismos. A gente tem características no produto onde a gente não interfere no desenvolvimento e no desenvolvimento desses micro-organismos, tais como aí pH e índice salino, que a gente tem ideal para favorecer e até potencializar o uso desses micro-organismos, como, por exemplo, um azospirillum, um bradyrhizobium, um tricoderma, um bacillus. A gente também, uma vez que a gente tem um sistema radicular mais robusto, a gente tem uma maior absorção de água, uma maior absorção de nutrientes, e por aí vai, né? Além dos outros bioativos que a gente tem presentes, como betaína e manitol, que estão diretamente relacionados aí com a osmorregulação dessa planta, onde a gente consegue manter ela mais túrgida, né, para passar por esses períodos de veranico. A gente é precursor de hormônio, né, falando aí do Ascophyllum nodoso, onde a gente consegue fazer com que aquela planta, ela produza o que ela precisa nos determinados momentos. Pensando aí na questão de arquitetura de plantas, segurar a flor e refletindo aí diretamente na produtividade final. Com certeza, a Mariana tocou num ponto muito importante, falando desse sistema radicular mais robusto, né, mais eficiente. Você consegue ter mais ali micronutrientes, enfim, se aproveitar mais de todo o potencial ali que aquela planta pode vir a se desenvolver. E aí, tocando num ponto super importante, né, Marcelino e Mari aqui com a gente, quando a gente fala de uma safra que
tende a ter até um possível super El Niño, a importância de ter essa aplicação ideal e adequada. Então, nos testes que vocês já realizaram, o que você observou, Marcelino? Renata, a Mariana foi muito feliz na colocação, principalmente na questão de desenvolvimento radicular. Por que eu digo isso? A base inicial daquela planta, né, ou a fase inicial, é realmente o que vai determinar a produtividade no fim. Se eu tenho uma raiz, né, ou se eu tenho uma planta na fase inicial com um índice radicular interessante e que ela consegue tolerar aquelas fases iniciais que são extremamente sensíveis para a planta, né, consequentemente, no final depois, aí é um cenário que é menos delicado para a planta, a gente consegue manipular com mais facilidade. Ou seja, então a fase muito crítica é essa fase inicial. Então, eu buscar a raiz nesse cenário inicial é um ponto importante, porque a seca pode ser um grande problema e a doença também ela vai ser um grande problema. Se eu tenho um volume de raiz, e a gente tem dados hoje bem sólidos, que traz para nós hoje em torno de 20% a mais de raiz quando inserido no suco de plantio ou tratamento de semente, eu vou ter, consequentemente, um menor impacto também causado pelas doenças, que é o que a Mariana trouxe pra gente. Então eu venho para o centro-norte, um cenário de chuvas irregulares, então isso pode sofrer com falta de água, né? E aí essa falta de água a planta vai sofrer em função se não tiver uma boca bem formada. E o centro-sul vai ser um cenário inverso. Nós vamos ter chuvas mais intensas, né? E essa chuva mais intensa, ela favorece doença. E aí é aquele negócio, o patógeno já está presente no solo, certo? Eu tendo a planta ou não tendo a planta, o patógeno já está presente. E se eu tenho 10 gramas de raiz ou se eu tenho 20 gramas de raiz, o número de patógenos é igual. Então, ou seja, aquela planta que eu buscar mais volume de raiz, ela vai sofrer menos impacto pelos patógenos, porque temos um efeito de diluição, que chamamos. Ou seja, eu vou ter um efeito já de contaminação por aqueles patógenos, só que, consequentemente, aumentei esse volume de raiz que compensou aquelas raízes infectadas. Então, olha a importância que nós temos nesse cenário de um produto que vai trazer um benefício para a planta já na fase inicial e dar uma longevidade para ela conseguir dar sequência no seu ciclo de vida. Então, esse volume de raiz ela traz dois benefícios, seja no excesso de água, que vai causar impacto pelo patógeno, seja numa falta de água também, que vai causar realmente um efeito de buscar mais adicelas para buscar mais água, mais nutriente, ela conseguir dar sequência ao ciclo de vida, né? Excelente. Mariana, o que você tem percebido no seu dia a dia com os produtores rurais, colegas agrônomos, enfim, mais nesse dia a dia no campo? Como é que tem sido a abertura desses produtores para o uso do bioativador? Eu acho que a tendência é o aumento cada vez mais, né, da utilização dessa ferramenta. Eu acho que um ponto muito importante é acertar ali o posicionamento. E o Marcelino tocou aí no início da conversa a respeito do time correto, né? A gente sempre antecipar, uma vez que, por exemplo, numa situação onde a gente vai sofrer com veranico, o interessante é que a gente faça a aplicação antecipada para que realmente essa planta se prepare, né, e se mantenha túrgida para aguentar esse período de seca e assim que ela for reidratada, ela retomar os processos fisiológicos dela de maneira mais rápida. Então, acho que quando a gente acerta realmente o time e faz pensando realmente no que a gente quer ali, naquele momento, o ideal, e o produtor ele tem enxergado cada vez mais essas características, né, e porquê dos posicionamentos e das dosagens que são indicadas aí. Exatamente, em nível de dosagem, Marcelino, os produtores, vocês, é super importante falar, tem toda uma parte técnica que orienta, até para acomodação também dos produtos, né, pelo fato de serem biológicos, e a gente vivenciando bastante a jornada do Koppert Experience, que percorre o Brasil aí, levando informação para os produtores rurais, o que você tem visto de avanço, tanto em nível técnico dos produtores em abraçarem realmente os biológicos e entenderem as suas funções como sendo de fato aliados, né, para a sua produção e cada vez mais crescente que a gente tem observado. Renata, hoje o quesito do biológico num todo, ele tem se tornado cada vez mais necessário no produtor, né? Aquele questionamento que o produtor fala assim, será que eu vou aplicar o biológico? Hoje eu inverteu a discussão do produtor. Ele já questiona quantas vezes ele vai aplicar o biológico no seu sistema de produção, porque ele já viu o benefício. E aquele mito que ele viu o benefício ali ao longo dos anos, né? Vou ver daqui 3, 4 anos. Não, o benefício é imediato, né? Então o produtor aplica o produto, ele consegue ter um retorno sobre aquele investimento naquela própria safra, né? E quando a gente vem por esse cenário dos bioativadores em si, né, o produtor ele cada vez mais vem buscando altos tetos produtivos. Por que disso? A genética, basicamente, né, ela tem alguns pilares ali necessários. Ou seja, se eu aumentei o teto produtivo,
consequentemente, eu abaixei a rusticidade dessas plantas, tá? Então, cada vez mais, a nossa eficiência agronômica, ela tem que ser maior. E o produtor ele vem buscando isso. Então, o produtor ele vem buscando tecnologias, vem buscando ferramentas para com que ele possa fazer cada vez mais a sua lavoura aumentar o seu teto produtivo. Porque tem sido desafiador para o produtor. E aí é onde que eu tiro muito o chapéu para ele. Porque cada vez mais o produtor aumentou os seus desafios, os seus custos estão aumentando e o lucro só reduzindo. Né? Então, cada vez mais o produtor tem que sair da sua zona de conforto. E aí essas tecnologias que ele vem adotando, consequentemente, vem trazendo esse benefício para ele, vem trazendo rentabilidade para ele e, obviamente, né, em função disso, ele vem aumentando a sua adesão, né? E aí vem para bioativadores, vem para inseticidas biológicos, fungicidas biológicos, nematicidas, enfim, diversas ferramentas que ele tem visto, que tem agregado aí no seu sistema de produção, né? E aí você citou um ponto super importante dessa quantidade hoje, que é o grande questionamento do produtor, né? Então, quantas aplicações, né? Você falou em pelo menos 3, por exemplo, para trazer uma boa resposta ali produtiva. O produtor, mesmo aqueles que não sejam tão grandes, os outros também têm essa possibilidade, né? Eu vejo a Koppert como sendo uma aliada realmente de vários produtores, e aí a gente passa por grãos, passamos por cana, até por HF. Como é que vocês trabalham isso no conjunto de todos os produtores rurais? Então, esse é um ponto legal porque cada vez mais, em função do uso da demanda, né, o produtor ele vem trazendo essa demanda para as indústrias, para as cooperativas, para as próprias revendas parceiras também. Né? E a Koppert ela tem um trabalho muito forte de realmente profissionalizar cada vez mais essas pessoas que são parceiros para levar um controle biológico, levar ferramentas biológicas com o maior nível de qualidade possível. Né? E atendendo todos os níveis de produtores, né? Seja ele desde o pequeno produtor, desde o grande produtor, do mesmo nível de qualidade, mesmo nível de atenção, pós-venda, isso é de extrema importância, porque eu falo que o biológico ele é totalmente diferente de todas as tecnologias que o produtor geralmente já adotou. Né? Já foi aquela fase que eu chegava lá, Renata, aplica meio litro por hectare, vai embora e depois, se acabou, você me liga. Não, hoje não. Renata, quando que você vai aplicar que eu vou estar presente acompanhando a sua aplicação? Acompanhar a jornada de experiência. Exatamente. Não é? Esse é o ponto importante, é o ponto de sucesso do biológico e onde o produtor ele realmente vem ganhando confiança na tecnologia, né? Excelente. Mariana, como é que você tem visto essa profissionalização também a campo, né? Isso faz parte também do sistema integrado Koppert. Como é que você tem trabalhado isso na sua região? Com certeza, eu acho que cada vez mais, né, a integração desses produtos, eles se fazem também, uma vez que a gente pensando aí, por exemplo, num produto, uma ferramenta como o ascofilho nodoso, né, a gente vê diversos benefícios, uma vez que dentro desse produto a gente também tem açúcares e esses açúcares eles servem de fonte de energia e de alimento para esses micro-organismos. Então, o produtor também ele vem percebendo, né, que quanto mais técnico também, quanto mais modernização desse manejo, né, estruturação desse manejo de forma mais consciente possível, maiores são aí os benefícios e os resultados finais em produtividade. Bom, eu sei que o Marcelino acabou de voltar de uma viagem do Canadá e aí vem a pergunta também em nível de pesquisa mundial, como é que, enfim, o mundo tem visto o Brasil tanto no segmento dos biológicos quanto nesse avanço do nosso agro mesmo e também tocando num ponto um pouco de pesquisa e desenvolvimento que a Koppert direciona boa parte, né, para esses investimentos. Renato, o Brasil cada vez mais vem sendo vitrine, né? Então, cada dia eu tenho mais orgulho de ser brasileiro, para te falar a verdade, né? O que antes o brasileiro era julgado no passado, hoje eu, sem sombra de dúvidas, tenho a consciência limpa que hoje a agricultura brasileira é a agricultura mais sustentável, a agricultura mais responsável do mundo e, consequentemente, a mais rentável. Tanto é que é um celeiro, literalmente, né? Isso seja para grãos, seja para fibra, seja para frutas, né? A própria cana-de-açúcar, né? Então, em função dessa demanda, que realmente o mundo depende do Brasil em função da questão de alimentos, em função de tudo, acaba que a pesquisa no Brasil ela vem intensificando cada vez mais, né? E aí buscando tecnologias, buscando ferramentas, e aí esse cenário de busca de tecnologias, de ferramentas, e essa pressão vem do produtor, isso é um negócio que é legal, porque essa pressão vem de realmente tentar aderir mais tecnologias, mais ferramentas no sistema. Isso faz com que as empresas também e as instituições saiam da zona de conforto. Né? Então, hoje, a Koppert, assim como a Cadia, que é uma empresa parceira, vem buscando tecnologias, desde formulações, desde novos organismos, e associando isso a instituições também que são sérias, como a Embrapa da vida, assim como várias outras, para buscar o melhor possível para o produtor brasileiro.
né? E aí, consequentemente, até chegar num momento da gente poder exportar essas tecnologias que a gente já vem fazendo também na Coopert Brasil, né? Então, levando essa tecnologia para Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile, enfim, outros países que também eles vêm aderindo bastante a essas ferramentas para o seu manejo de produção, né? Que foi o que até recentemente, né, o diretor Brasil Gustavo Hermann falou desse modelo de expansão que já ocorre, né, a partir de agora. Então, a expansão para a América Latina, para outros países, enfim, para também se beneficiarem dessas tecnologias, não? Perfeito. Isso aí cada vez vai aumentando mais, né? E em função porque o Brasil por si só, né, é um continente, né? Então, trator de logística no Brasil é o maior desafio do mundo. Mas a partir do momento que a gente quebrou o paradigma que logística é possível no Brasil, que a gente faz isso com excelência aqui, o resto do mundo para nós fica fácil. Então, ou seja, hoje a gente consegue produzir no Brasil tecnologias, ferramentas apropriadas e hoje conseguir exportar isso aí para o restante do mundo com facilidade e fazer com que esses organismos cheguem nesses ambientes com a mesma qualidade com qual ele saiu da indústria também. Então, isso é um ponto que facilita. Excelente, que é a profissionalização, né? O produto que sai da indústria é aquele que vai ser aplicado ali naquele momento na lavoura. E o futuro do bioativador e da pesquisa, como é que você vê, Mari? Eu vejo também numa crescente, né? E vale ressaltar que estamos aí em condições extremamente adversas no Brasil, né? Então, os posicionamentos que a Coopert vem criando aí para atender, né, todas essas regiões de maneira com eficiência, né, no final de uso, todos esses produtos é sensacional. O bioativador ele não é diferente, né? Embora não sejam micro-organismos vivos presentes ali, mas também é de extrema importância, né, a gente adequar aí a questão de tecnologias de aplicação para que a gente utilize de maneira mais eficiente possível o produto. Excelente, vamos encerrar aqui então mais um episódio. Sempre peço assim um recado final, uma mensagem. Começamos aí por você, Marcelino, em relação específica ao uso de bioativador e as consequências positivas ali no campo. Renata, primeiro agradecer pelo espaço e pelo tempo, né, junto com você. É sempre bom aqui a gente ter esse bate-papo, né? Então, hoje a tecnologia bioativador é uma ferramenta que ela vem para agregar o produtor rural, né? Ela realmente vem para agregar e ser mais uma tecnologia para o produtor inserir no seu sistema de produção e minimizar qualquer tipo de surpresa que ele possa ter diante ali a estresses, né? Então, é uma ferramenta que desde aplicado ao seu suco de plantio ou tratamento de semente, como já foi dito, ou via folha, ou via fase reprodutiva, o produtor ele vai ter esse retorno. E esse é o ponto. Então, eu faço uma provocação do qual testem, coloquem na sua lavoura, coloquem na sua propriedade, que desde grãos, desde fibras, desde frutas, cana-de-açúcar, o seu benefício ele vai ser certeiro. Excelente. Você, Mari, sua mensagem final aqui para o nosso episódio de hoje. Faço das palavras do Marcelino as minhas, né? Hoje a gente tem tido respostas positivas em praticamente, né, todas as culturas aí, em diversas regiões. Os resultados eles são extremamente satisfatórios e agradeço mais uma vez poder participar aqui com vocês dessa tarde de hoje. Obrigada, Mariana. Um abraço para você. Obrigada, Marcelino, mais uma vez. E esse foi mais um episódio do nosso Coopert Biotalks, trazendo os benefícios do bioativador para a sustentabilidade de toda uma produção. Até o nosso próximo encontro.